Olá, sejam bem-vindos à nossa maratona 1441 Chefe da Sua Cozinha, uma série de lives que vai fazer você sair muito melhor do que você entrou nessa quarentena. Eu sou Samira Ganu e estou aqui hoje no Samira Responde sobre todas as dúvidas que você tem da live que nós fizemos anteriormente do Osmali, que é o doce árabe feito com macarrão cabelo de anjo. Certo? Sejam todos bem-vindos à nossa maratona de live 1441 todos os dias às 14 horas e 41 minutos, onde eu estarei aqui com vocês trazendo muita coisa legal, trazendo muitos convidados, receitinhas maravilhosas para vocês, certo? E hoje é dia de Samira Responde, né? Vamos falar sobre o doce Osmali que nós fizemos na live passada. Certo? De todo mundo aí, estou aqui para responder a minha audiência das minhas redes sociais, desde o dia que nós fizemos os doces, de até hoje, que ainda tem gente mandando algumas dúvidas. Então, vamos lá começar a responder as dúvidas de vocês, certo? Osmali, que é o doce cabelo de anjo, feito com macarrão cabelo de anjo, né? E esse doce é um doce super fácil de fazer, muito prático também, né? Ele foi adaptado, esse doce, que todo mundo quer fazer com aquele cabelinho de anjo, aquele mais complicado, de ninho, daqueles doces mais sofisticados árabe. Então, nós com esse doce fizemos o quê? Uma adaptação de fazer ele de bandeja, local em alguma região, ele pode ser chamado de outro nome, mas é o mesmo feito de cabelo de anjo. É um doce muito fácil de fazer. Geralmente aqui nós chega visita, chega alguém, nós corremos e dá para fazer super rápido, muito prático de fazer, deixar todos os ingredientes separados, né? E aí você consegue fazer ele muito rapidamente. E é muito legal realmente de fazer esse doce, certo? Nós fizemos esse doce e algumas pessoas tiveram algumas dúvidas que eu deixei tudo anotadinho aqui, né? Das dúvidas que todo mundo teve, pra gente poder esclarecer. Eles começaram perguntando se esse doce é servido quente ou frio ou gelado, né? Então a gente pode dizer que esse doce, eu preferivelmente gosto desse doce mais geladinho, mas muitas pessoas gostam de comer ele na temperatura ambiente, conheço gente que até dá uma esquentadinha. Então assim, não tem uma regra certa de ser servido esse doce, é do agrado que a pessoa gostar realmente, tá? Então, você pode... eu gosto muito de fazer esse doce e deixar ele na geladeira um tempinho, porque aquela crocância daquele macarrãozinho, ele pode vir a ficar assim, muito crocante demais. Ele continua crocante mesmo você guardando, mas ele fica numa consistência mais gostosa se você guarda ele na geladeira, certo? Então, é a critério da pessoa que ela quiser servir ele gelado ou quente. Eu não aconselho muito porque vai ser difícil para as pessoas comerem esse doce muito quente, né? Mas morninho pode ser, em tempos mais frios, que as pessoas gostam de comer um docinho um pouco mais morno, você pode dar uma esquentadinha nesse doce tranquilamente, sem problema nenhum, certo? Na hora da gente fritar o macarrãozinho para ser usado no nosso doce, aquele macarrãozinho a gente pega uma manteiga e nós vamos levar a panela pra gente dar uma dourada neste doce. E aí algumas pessoas me perguntaram se não podia usar margarina. E aí eu disse que seria melhor que você usasse a manteiga. Primeiro, o sabor da manteiga, ele é característico e vai deixar o seu doce muito saboroso. Segundo, a margarina, além dela não ter o sabor gostoso que é característico da manteiga, ela tem uma concentração de água um pouco grande e isso vai assim,
ela vai prejudicar um pouco na hora da gente fritar o nosso doce, o nosso macarrãozinho cabelo de anjo, tá? O macarrãozinho cabelo de anjo, quanto mais fininho você conseguir encontrar para comprar, melhor. Ele é encontrado facilmente em qualquer mercado que você vá, tá? Você consegue comprar esse macarrão cabelo de anjo e consegue fazer ele tranquilamente. Em todas as regiões que eu saiba, a gente consegue encontrar esse macarrão cabelo de anjo super fácil para ser feito. Então, eu prefiro usar a margarina não, desculpa, a manteiga, não é margarina. A manteiga, porque ela vai deixar um sabor muito melhor no nosso doce, tá? Porque a manteiga, além dela ter uma quantidade de água, ela não vai deixar aquele gostinho gostoso que a gente quer. Então, são pequenos detalhes que a gente vai fazendo o nosso doce. Ele é muito simples de se fazer. Você tem aí todos os ingredientes na sua casa, mas esses pequenos detalhes é que vai fazer a diferença no nosso doce, certo? Uma coisa super importante, muita gente fica pedindo, eu quero a receita, eu quero tal receita, tal receita. Eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Eu passando a receita, algumas das vezes que eu passei receita para vocês, para muitas pessoas, tanto aqui como em qualquer outra rede social, e a pessoa vai fazer só olhando a receita, às vezes até tem alguma explicação embaixo, na hora da pessoa fazer, sempre dá algum probleminha, alguma dúvida disso, uma dúvida daquilo. Por isso que eu sempre aconselho, eu tô aqui para ajudar vocês aí do outro lado. Todas as vezes que eu fizer um doce em vídeo, eu deixo lá muitas dicas na hora que eu tô fazendo esse doce. E não é à toa que eu estou aqui no Samira Responde, né? Todas as vezes esclarecendo dúvidas, porque surgem muitas. Porque as pessoas não assistem o vídeo, querem só copiar a receita. E é super importante que você assista o vídeo para você ver o passo a passo de todas as etapas que eu venho aqui ensinar para vocês, porque eu quero que vocês aí do outro lado acertem de primeira. E se você pegar a receita e assistir o vídeo que eu estiver fazendo, qualquer que seja o doce ou qualquer outra receita, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Muitas das vezes as pessoas não seguem corretamente do jeito que a gente fala, não quer seguir corretamente o ingrediente que a gente coloca, e isso vai dar diferença na finalização do seu prato, seja ele qualquer que seja, certo? Então, eu peço assim a vocês, né, que não vejam, não olhem só a receita. Quantas vezes você foi atrás de uma receita, procurou aí pela internet, fez aquela receita e olhou e falou, não era nada daquilo que estava lá na foto da pessoa. Por quê? Você tinha a pessoa aí do seu lado explicando direitinho como é que foi, como é que não foi? Não. E aí pode dar algum probleminha, certo? Não é isso? Augusta Nani, beijo pra você, minha querida. Então é super importante isso. Não é à toa que eu venho aqui com muito carinho, de verdade, passar o passo a passo para vocês de tudo que eu estiver fazendo, e eu ainda volto para esclarecer quando eu fizer uma receita. Se vocês puderem reproduzir essa receita, é muito melhor, porque na hora de você fazer é que realmente vai surgir aquela dúvida. E aí eu tô aqui para te ajudar, para te esclarecer tudo, deixar você assim, expert, a chefe da sua cozinha, entendeu? Por isso que eu tô aqui. Já falamos aí de alguns pontos, eu queria parar um pouquinho para falar disso para vocês, que eu acho assim super importante. Toda vez que eu vejo uma receita de alguém, eu quero eu quero estar mais pertinho de vocês, realmente, de verdade, entendeu? Por isso que eu venho aqui, faço o passo a passo, conto tudo direitinho, todos os segredinhos, que é para quando você fizer, sair perfeito aí de primeira. Claro que se não sair de primeira, só voltar a falar comigo que eu te ajudo a terminar essa receita e deixar ela top das top, certo? Nós falamos um pouquinho da manteiga e da margarina, perguntaram para mim também se eu não poderia usar, tô lendo aqui nas minhas anotações que eu deixei tudo anotado aqui, tá? Que é para não perder nenhuma pergunta que vocês me fizeram. Por que que não poderia usar óleo? Da mesma maneira que eu expliquei da margarina, que ela também vai deixar um resíduo diferente de sabor quando a gente vai fritar o nosso
vai fazer a diferença. Ai, meu Deus do céu. Beijo pros filhotes em casa. Diz que até as crianças conseguem fazer as receitinhas que eu falo aqui. Que bom, que bom. Eu tenho tido, assim, um retorno muito legal de todo mundo que tem feito as receitas e que acertam e que ficam muito felizes, né, de ter conseguido fazer. Então, eu realmente fico muito contente. Eu peço para todo mundo que quando fizer aí do outro lado, me marquem, postem fotos, que é para ir eu vendo o resultado de vocês aí. Certo? Então tá, bora lá mais uma coisinha para responder para vocês. Vamos falar de recheio. Eu fiz o recheio, um recheio de creme muito gostoso para colocar no nosso doce Osmani, que é o doce cabelinho de anjo, doce árabe. E algumas pessoas vieram falar porque eu fiz aquele recheio e não fiz um outro que é de ricota. Umas pessoas que usam ricota com açúcar, ricota com leite condensado. E é assim, é uma coisa de gosto. Esse de ricota que as outras pessoas fazem, algumas pessoas fazem, ele fica com sabor completamente diferente desse com creme, tá? Faz uma diferença porque tem o sabor específico da ricota, é um jeito diferente de se fazer o recheio do doce. Nada impede que você faça ele também, né? Não tem problema nenhum, isso é uma questão de gosto. Esse eu dei mais uma opção que você pode mudar. Não adianta nada eu trazer aqui uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já faz. Então eu quero trazer para inovar, para você diferenciar o seu prato aí do outro lado. Eu inventei esse creme? Não. Aprendi também com outras pessoas que fazem esse doce dessa maneira. E, gente, façam, porque o creme, ele é muito gostoso, super leve, o doce fica, assim, sensacional. Então façam que vocês não vão deixar de gostar, vai ser maravilhoso. Porque o meu creme às vezes fica grosso. Quando eu tava dando a aula e fazendo o creme, ele vai na receita um pouquinho de farinha de trigo. E aí eu expliquei que a farinha de trigo, ela tem algumas características, que ela pode ser um pouco mais seca ou um pouco mais úmida. Samira, como eu vou saber se a farinha é seca, se a farinha é úmida? Ela fechada, você não tem como saber. É uma coisa de lote, é uma coisa de armazenamento, que depende do tempo que ela foi guardada, o local que ela estava até você comprar a sua farinha, como você armazenou ela aí na sua casa. Então, isso acontece com a farinha de trigo, tem essas variáveis. Quando a gente abre a nossa farinha, geralmente, quando a gente aperta a farinha na mão e ela fica unida na sua mão, quer dizer que ela é úmida, ela forma aqui um bolinho na mão da gente. Quando você aperta e abre e ela esparrama de novo, ela tá um pouco mais seca, certo? Isso vai fazer a diferença no nosso creme. O que pode acontecer, se a farinha estiver mais seca, o seu creme ele pode ficar um pouco mais espesso. Se a farinha estiver úmida, seguindo a receita direitinho, ela vai ficar na textura certa. Entenderam? Então, é só esse o detalhe. Quando nós vamos fazer o creme, eu sugeri que você batesse no liquidificador. Para quê? Para te ajudar a esse creme não formar aqueles gruminhos. A gente sempre, quando vai mexer, fala que esse creme vai empelotar, vai formar gruminhos. E o que eu faço para isso não acontecer? Para as pessoas que não têm muita experiência, além de ter batido ele no liquidificador, eu dei a dica de você passar pela peneira. Já vai te ajudar a tirar um pouquinho, né, desses grumos. Essa é a primeira dica. Segunda dica para você, o seu creme não formar gruminhos. Você vai levar o fogo, para quem não tem muita experiência, fazer em fogo de médio para baixo. Não deixar o fogo muito alto, porque se você deixa o fogo muito alto, ele vai engrossar muito rápido e quando você tá ali mexendo o seu creme, se você não mexer com muita rapidez, ele pode formar esses gruminhos, porque ele tem um espessante que é a farinha de trigo. É normal de acontecer, depende do jeito que você mexeu, depende do jeito que você dissolveu a farinha dentro do líquido do seu creme. Isso vale para qualquer outro creme que você possa fazer aí na sua casa.
Não tem problema se é o creme da receita realmente ou qualquer outro creme que você faça, certo? Tá, Samira, fui lá fazer o meu creme e não teve outro jeito. O creme fez os gruminhos de qualquer maneira. E agora, como é que eu salvo? Quando eu tô lá na minha panela misturando o meu creme, o que eu faço? Quando eu vejo que começou a fazer uns gruminhos, eu tiro um pouco a panela do fogo, né? As pessoas às vezes ficam um pouco nervosas na hora de fazer esse processo e continuam ali. O creme tá fazendo os gruminhos e ela ainda continua lá no fogo. Não, tira um pouquinho a panela do fogo e vai mexer fora do fogo. Mesmo que ele ainda não tenha chegado ao ponto dele, mas esteja formando os gruminhos, você tira a panela um pouquinho e vá mexendo até ele dissolver esses gruminhos todos. Na maioria das vezes a gente consegue tirar todos esses gruminhos do creme, certo? E voltar ele de novo para a panela, né? Para o fogo, aliás, e terminar até que ele termine de cozinhar, certo? Você fez isso, não resolveu, o que nós vamos fazer? Também tira o creme, você pode passar ele numa peneira enquanto está quente, aí ele vai descer todo lisinho. Algumas pessoas já vi colocando dentro da batedeira e dá uma batida e ele dissolver todo o restinho de creme, tá? Esse procedimento de batedeira e da peneira você vai fazer na hora que você terminou de cozinhar o seu creme. E quando é que você vai terminar de cozinhar o seu creme, sendo que ele já está formando gruminhos? Também quem assistiu o vídeo sabe que eu mostrei que quando o creme começa a borbulhar dentro da panela, quer dizer que ele está pronto, certo? E se ele começou a borbulhar dentro da panela, a gente precisa deixar esse tempo lá, que é para a farinha poder cozinhar. Uma outra pessoa veio me perguntar por que o creme dela ficou com gosto de farinha de trigo. Justamente por causa do tempo que a pessoa deixou cozinhando na panela. Precisa deixar esse tempinho que eu tô dizendo dele pelo menos começar a ferver na panela, que é para essa farinha começar a cozinhar. A farinha cozinhando não vai ficar com resíduo do sabor de farinha, porque a quantidade de leite em pó que nós colocamos naquela receita, ela é muito superior e vai ficar o sabor mais ressaltado daquele leite em pó do que da farinha de trigo, certo? Então já desempelotamos já o nosso creme, certo? Já deixamos ele cozinhar e se ele ficou muito espesso, eu dei outra dica que era do quê? Do creme de leite. Na receita nós vamos colocar 100 gramas de creme de leite, mas eu já deixei avisado que você deixa sua caixinha de creme de leite ali do lado, porque se o seu creme, mesmo colocando 100 gramas de creme de leite, ele ainda estiver muito espesso, é só você acrescentar um pouco mais. Talvez o restante dos 100 gramas já vai ficar perfeito para ele, porque ele quente, ele tem que ficar numa textura bem de cair da colher mesmo, escorrendo, tá? Não pode cair um creme duro, porque na hora que ele vai esfriar, ele vai endurecer ainda mais. Então, como nós queremos um creme bem leve e bem macio, a gente deixa ele bem molinho quando tá quente, porque quando ele esfriar, ele vai ficar numa textura maravilhosa para ser consumido, certo? Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer até aqui? Deixa eu ver. Olá, olá todo mundo seja bem-vindo. Não, acho que foi tudo isso que eu falei. Então vamos continuar aqui que tem mais algumas dúvidas pra gente falar. Perguntaram aqui pra mim se era pra jogar o creme fora se ele formar gruminhos. Não, de maneira nenhuma. Vai salvar o creme aí de alguma maneira sim, tá? Não vai fazer isso não. Façam todas essas dicas que eu falei aqui pra vocês de passar pela peneira, de bater até na batedeira se precisar, de tirar da panela e bater ela fora o creme até tirar todo aquele gruminho e tá tudo certo, não vai perder não, tá? E aí vamos falar da calda. Todas as vezes que eu faço doce árabe, surgem algumas perguntas sobre a calda, que muita gente pensa que é mel, mas que não vai mel na calda, certo?
Tem uma crença que todo mundo já chama aquela caldinha de mel, e não é. Simplesmente açúcar e água, uma caldinha de limão ali para não deixar açucarar, e a água de flor de laranjeira, que é a seu gosto. Tem pessoas que gostam muito, eu sempre sugiro ali numa receitinha de 250 gramas de açúcar, 125 de água, uma meia xícara de café da água de flor de laranjeira ou da água de rosas. Não se pode exagerar nessa água de rosas ou na água de flor de laranjeira. Por quê? Porque ele pode ficar muito forte. Tem pessoas que gostam muito, entendeu? Então, assim, é de um gosto pessoal. Mas se você vai servir para muitas pessoas, então é importante que você vá dosando devagar e vai vendo a reação de todo mundo, né? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo que não gostam muito quando está muito acentuado o sabor, porque ele é bem aromático e mesmo que você coloque pouquinho, ele já vai realçar o sabor e completar na hora da gente colocar no nosso doce. Por falar em calda, muita gente veio questionando por que no doce não tinha açúcar no processo dele, nem no creme, né, nem em outro lugar, não ia açúcar. A maioria dos doces árabes, muitos deles, o que vai adoçar o doce realmente é a calda, né? Algumas receitas não vão açúcar no processo, tem outras até que vão, mas vão uma quantidade muito pequena. Mas geralmente os doces que a gente usa a calda, geralmente é a calda que vai adoçar o doce. O doce no processo a gente não usa muita quantidade de açúcar e a calda ela é concentrada e ela vai suprir tudo que precisa para aquele doce ficar bem docinho e vai ficar bem gostoso, certo? E aí, nós falando, a gente ainda continuando a falar da calda, perguntaram por que eu coloco a calda só na hora de servir. Eu coloco a calda só na hora de servir, que é para aquele macarrãozinho que a gente fritou com todo o cuidado, com todo o amor, tendo, né? Feito na manteiga, e aí a gente fritou e tudo mais para deixar ele o que? Crocante, bem gostoso. Se eu colocar a calda nele, na hora que eu terminei, a calda tá quente, o doce ainda tá quente, o que vai acontecer? Aquele macarrãozinho vai ficar com uma textura não muito legal, né? Vai ficar murchinho, não vai ficar com aquele crocante gostoso que a gente quer. Então, a minha sugestão é que você coloque a calda quando você for servir. A gente divide aquele doce, coloca nos pratinhos e a gente coloca um pouquinho de calda em cima. Algumas pessoas gostam de mais calda porque gostam de um doce bem doce, né? E outras pessoas gostam de menos calda porque quer um doce um pouquinho mais leve, então aí pode colocar um pouquinho menos calda. Mas o intuito é de você deixar o seu doce mais gostoso, mais crocante. Certo? Então, é isso. O que mais perguntaram? Para finalização. Quando a gente já fez o nosso macarrãozinho, eu costumo, primeiro, as etapas de fazer o doce. Eu frito primeiro o meu macarrãozinho. A gente precisa ter um pouco de paciência pra gente fritar aquele macarrãozinho. Ele dourou, eu deixo ele separado. Próximo passo é fazer o creme, para fazer a nossa montagem do nosso prato. Por que eu não faço o creme primeiro e depois eu frito o macarrão? Porque eu não quero que meu creme fique parado lá na panela esperando eu fazer essa montagem, porque ele vai esfriando e aí ele vai ficando mais denso, mais grosso, e na hora que eu vou colocar em cima do meu doce, eu vou ter uma dificuldade muito grande de espalhar ele, porque o macarrãozinho ele é todo soltinho. Eu vou fazer o fundo com metade do macarrão que eu fiz, certo? E depois vou pôr o creme e depois a outra parte do macarrão. Essa parte que fica embaixo, ele não tem nenhuma... Ele não vai ficar unido. O que vai unir as duas partes é o creme. Então eu preciso que o creme esteja naquela textura mais líquida. Então por isso que primeiro eu faço o meu macarrão, deixo ele douradinho. E por último eu faço o meu creme, porque eu já tiro ele lá da minha panela, já coloco na travessa, em qualquer lugar que você queira colocar metade do macarrão e já venho despejando o meu creme e ele sozinho vai esparramando na parte de baixo. Se eu vier com ele um pouco mais frio, eu não vou conseguir fazer esse processo.
certo? Então, eu faço isso nessa etapa, tá? Água de flor de marinho. Eu faço isso nessa etapa que é para poder ele ficar mais fácil de ser montado, ok? Depois que eu cortei esse doce, na hora que eu coloco no prato, eu posso sim colocar pistache, nozes, qualquer castanha que você queira aí. Pistache é legal da gente colocar em cima por causa da cor, né? Além do sabor incrível que tem o pistache, mas a cor fica muito bonita. Então, isso também é um critério de quem gosta de colocar. Sim, eu coloco quando eu tenho aqui, ótimo, eu coloco. Quando não tem, coloca nozes. Quando não tem, não coloca nada. Dessa última vez que nós fizemos, eu não coloquei nada e acabou rapidinho aqui. Então, não tem problema nenhum isso é uma questão de gosto, de apresentação do prato, para ele ficar mais bonito. Então, não é questão se pode ou não colocar, é uma coisa de critério. Realmente você pode ficar à vontade para colocar o seu pistache ou não, certo? Acho que falei tudo. Tem alguém perguntando? Vamos lá, se sabe quanto custa mais ou menos água de flor de laranjeira? Então, Elaine, depende realmente do lugar, tá? Preço de água de flor de laranjeira é relativo. Tem lugares assim muito caro e tem lugares aí com preço em conta, 18, já vi por 18, 20, já vi gente comprando por 29. Então, assim, é muito relativo dependendo do lugar. Se é um lugar muito escasso, que não tem muitos lugares para vender, provavelmente vai ser um pouco mais caro. Mas é uma garrafinha e você usa muito pouquinho, então ela dura muito tempo, porque você vai dosar cada vez que você for usar uma meia xícara de café, que é quase que 2 tampinhas daquela que vem enroscada nela. Então, ela dura muito, tá bom? Dura bastante. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa. Então, ela dura muito tempo, tá? Então, o custo-benefício não é tão caro assim, porque a gente vai dosando ela de pouco a pouco. Tem alguém querendo fazer mais alguma perguntinha sobre tudo isso que eu falei? Acho que tem alguém querendo conversar. Tem mais alguma? Se você tem qualquer dúvida, por favor, deixe aqui, tá? Desistiu, acho que caiu. Essa internet não tá muito legal. Então é assim, pessoal. Todas as vezes que eu passar para vocês receita, quinta-feira nós temos coisinhas aqui para trazer para vocês. Por favor, vocês façam. Deixa eu falar de uma outra coisinha muito importante sobre a separação dos ingredientes para a gente fazer a nossa receita. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que tinha esquecido o ingrediente para colocar na receita, porque não fez essa separação, que é o mise en place, que a gente chama, que é você separar nas quantidades certas a sua receita antes de começar a produzir, né? Então, uma coisa muito importante de vocês fazerem quando pegar uma receita, veja se você tem tudo em casa, primeiramente, né? Se você não tem todos os ingredientes, você vai sair para comprar o que falta. E quando você chegar, você vai separar os ingredientes de acordo com a receita. Porque na hora que você estiver fazendo todo o processo, você não vai errar em nenhuma parte. Porque você vai conseguir, né, reproduzir a receita com todos os ingredientes que você tem. Quantas vezes você já começou a fazer uma receita e na hora que estava ali no meio dela, você lembrou que não tinha algum ingrediente? Porque não havia separado todos eles. E aí você tem que sair correndo, ou então parou a receita no meio porque estava tarde da noite, não conseguia sair para poder pegar, né? Comprar aquele ingrediente. Então, é muito importante que você faça isso. Separe os ingredientes antes de você começar a fazer a receita, para que não falte nada e você consiga fazer tudo direitinho.
certo? Não, isso é muito, muito importante mesmo. As pessoas às vezes não se ligam muito nisso, falam, acho que eu tenho tudo lá, mas na hora que começa a fazer, e aí vai lembrar que tá faltando um monte de coisa, e esquece às vezes também, porque viu ali a receita, guardei aqui na minha cabeça, acho que é isso. A receita lá terminou, falou, tá diferente isso daqui, não é muito bem desse jeito. Quando vai ver, é porque faltou alguma coisa, né? Então, se vocês puderem fazer isso, vai facilitar muito a vida de vocês. É isso que eu gosto de lembrar. Porque quando a gente faz alguma coisa e outra pessoa dá aquela dica, aquela bem pequenininha, a gente se toca e fala, puxa, isso ia facilitar muito, né, a minha vida se eu tivesse feito dessa maneira. Então, é muito importante que você faça, que vai facilitar a sua vida aí do outro lado. Certo? Então, todas as vezes que a gente vai produzir alguma coisa, a gente primeiro precisa ter certeza que nós temos tudo para poder reproduzir, que é para não faltar nada. Quem nunca foi fazer bolo e quando viu não tinha fermento? Desse jeito. Exatamente isso mesmo, realmente. O que eu tinha mais para falar? Todos os dias nós estaremos aqui às 14 horas e 41 minutos. E é isso que eu quero passar para vocês. Muito importante que vocês estejam aqui comigo, porque aqui, além de receita, nós vamos fazer muitas outras coisas. Eu vou trazer alguns convidados que vai acrescentar muito na nossa vida, no crescimento de vocês aí do outro lado, que é para a gente poder passar por esse isolamento, dessa pandemia, né? A gente possa aproveitar isso para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir, para você aí do outro lado também se transformar no chefe aí da sua cozinha. Então, todos os dias, às 14 horas e 41 minutos, eu vou estar aqui trazendo muita informação, muita coisa legal para vocês, sempre trazendo para facilitar a sua vida. Vamos sim fazer receitinhas, é claro que né? Que vocês amam de paixão. E nos outros dias eu estou aqui para responder vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Podem mandar perguntinhas aí para mim, que a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E quero muito poder acrescentar um pouco aí na vida de vocês, fazendo vocês crescerem e se tornarem pessoas melhores, certo? E, por favor, compartilhem tudo isso com todos os amigos, família, traz todo mundo para assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de tudo que vai acontecer. Nós preparamos aqui 4 semanas, é como se fosse aí, um cardápio de lives de 4 semanas, todos os dias, trazendo muita coisa legal para todos vocês. Então, todas as vezes que vocês estiverem aqui, chama todo mundo, eu faço o post avisando para vocês que eu vou estar aqui todos os dias, 14h41, fica com isso aí na cabeça, 14 horas e 41 minutos, para o nosso projeto 1441, Maratona 1441. Eu vou ficar muito feliz de ter todo mundo aqui comigo, certo? E hoje, quem é que vai falar comigo? Tem pessoas aqui chamando, só que eu não sei se a internet não está colaborando, como sempre, né? Então, nós vamos aqui tentar mais uma vez, ver se alguém consegue entrar, que é para eu poder, mais de pertinho, falar com vocês, tirar todas as dúvidas que vocês tenham aí do outro lado. Se vocês têm mais alguma coisa aqui de dúvida que eu possa ajudar vocês. Todo mundo assistiu aquele vídeo, né? Eu até coloquei ele agora há pouco. Lá nos meus stories, tá no feed, o vídeo do doce árabe, para todo mundo lá assistir. Qual a live de amanhã, gente? Amanhã vai ser muito legal. Vai ser super incrível. Há um tempo atrás, eu trouxe uma amiga para conversar com a gente, que foi a psicóloga Mira. Quem foi que assistiu a live da psicóloga Mira, da outra vez que ela esteve aqui com a gente? E assim, a gente teve um retorno incrível, inesperado, né? Que a gente não imaginava. Da quantidade de pessoas que precisavam ouvir uma palavra de alguém que trouxesse dicas para aliviar um pouquinho dessa ansiedade, desse coração apertado nesse momento. Então, amanhã,
a Amira vai estar de volta com a gente, falando sobre isso, mostrando para vocês como que a cozinha pode ajudar e muito nesses momentos que a gente fica muito ansioso. Nós estamos chamando de cozinha terapia, certo? Então, amanhã chama todo mundo que está precisando escutar uma orientação dela, que ela vai mostrar para vocês como que a cozinha pode ajudar a gente nesse momento. Olha aí a Mira entrou aqui. Ela tá aqui, a Mira, ó, e amanhã ela vai estar assim, ó, junto com a gente, e mostrando como é incrível, como você pode se sentir melhor, tá? Com todas as dicas que ela vai dar pra gente aqui. Da outra vez foi muito legal, e amanhã ela vai voltar de novo a pedidos, né, de muita gente que esteve aqui com a gente naquele dia. Então, a live de amanhã é isso. Quinta-feira, dia de receita. Já veio um monte de gente perguntando o que vai ser de receita. Eu quero ver essa live bombando, porque assim, o que tem de pedido para eu fazer de novo a massa da esfirra é um negócio assim fora do normal. Já fizemos lá no comecinho, acho que foi uma das primeiras que eu fiz, já tem um tempinho isso. Só que as pessoas pedem muito, de novo, essa receita. E vai ser assim, se preparem, eu vou trazer assim, fazer passo a passo, muito detalhado, tudo que precisa para você deixar a sua massa de esfirra perfeita. Muita gente que já assistiu, que já reproduziu, ama de paixão, muitas vezes já acertaram aí de primeira. E então, quinta-feira vai ser esfirra, massa de esfirra com recheio aí diferente, né? Que eu vou colocar, recheio da minha mãe, como sempre eu trago coisinhas aí da família, é um recheio de batata diferente, diferente até para o pessoal árabe aqui da região do meu marido. Vou trazer uma esfirra de batata diferente. Deixa a lista para a gente fazer juntas. Combinado, Elaine? Quero ver, então. Vou deixar a listinha de ingredientes para vocês virem fazer junto comigo. Quero ver, hein? Todo mundo fazendo junto comigo a esfirra. E contem para todo mundo, certo? Vou fazer um post de amanhã da Amira. Hoje vou colocar. Vou fazer esfirra fechada ou aberta. Essa vai ser fechada, Eliane, mas é a mesma massa, tá? A mesma massa da esfirra, só que eu faço ela fechada, mas não tem diferença nenhuma não, tá? Eu posso às vezes até deixar ela um pouquinho mais firme, mas é pouca coisa assim, nada de anormal. Quando eu fizer o post da Amira, eu quero que vocês compartilhem com todo mundo. Como eu disse, vai ser muito legal as coisas que a Amira vai falar pra gente. Então, vocês compartilhem com todo mundo para chamar todo mundo amanhã às 14h41 na live da Amira. E na quinta-feira nós teremos a esfirra. E sexta tem mais novidade, sábado outra novidade. Bora lá. São 4 semanas, todos os dias de live aqui para vocês, certo? E eu quero muita sugestão de vocês, do que mais vocês querem que eu... Quem mais que vocês querem que eu traga? O que mais que vocês querem que eu faça? Porque eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar vocês no que for preciso, certo? Então vai ser assim, maravilhoso ter vocês comigo. Que eu quero ajudar vocês a se tornarem o chefe da sua cozinha, certo? Eu estou vendo aqui o meu tempinho. Eu espero vocês amanhã, às 14h41. Será um prazer ter todo mundo aqui comigo. Não se esqueça de convidar a todos e vem aqui para eu te ajudar a ser chefe da sua cozinha. Super abraço. Tchau.